Em cerca de 13 minutos, você vai entender as trajetórias e as propostas de governo de quem quer comandar o Brasil a partir de 2027. Vamos começar. O primeiro nome da nossa lista é Romeu Zema, do Partido Novo. Ele é o atual governador de Minas Gerais, reeleito em primeiro turno, e se apresenta como um liberal clássico, um gestor que quer aplicar o que chama de gestão de chão de fábrica no país. Em termos de propostas, Zema coloca a austeridade fiscal como carro-chefe. Ele defende o choque de gestão, com redução de gastos públicos e combate ao que chama de privilégios do funcionalismo. A ideia é usar a experiência de recuperação fiscal de Minas Gerais como modelo para o Brasil. Ele também é favorável a ampliar as parcerias público-privadas e defende a venda de estatais não estratégicas. Por fim, aposta em gestão por resultados, com metas de desempenho e desburocratização para atrair investimentos. Zema aposta na imagem de gestor eficiente, apesar de já estar no governo há 2 mandatos, e quer surfar na insatisfação com a política tradicional. O segundo é Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato pelo PSD. Ele se posiciona como a grande esperança do centro político, tentando se distanciar tanto do bolsonarismo quanto do petismo. A proposta mais marcante de Leite é o fim da reeleição. Ele promete enviar uma emenda no primeiro ano de mandato para acabar com a reeleição para cargos do Executivo, alegando que o governo não pode ficar refém da eleição seguinte. Na economia, ele fala em rigor fiscal, mas com um viés mais social, prometendo enfrentar os supersalários e os penduricalhos do funcionalismo. Na segurança pública, ele destaca os números do Rio Grande do Sul, onde alega ter reduzido drasticamente os índices de homicídio e roubos. Leite tenta vender a imagem de gestor eficiente e moderado, numa aposta de que o eleitor está cansado da polarização radical. O terceiro nome, e o principal representante da direita nas pesquisas, é Flávio Bolsonaro, do PL. Senador pelo Rio de Janeiro e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi ungido pelo pai como o herdeiro político do bolsonarismo. Flávio propõe dar continuidade ao trabalho do ex-ministro Paulo Guedes. Ele fala em cortar gastos, reduzir impostos e promete privatizar cerca de 95% das estatais, mantendo apenas aquelas consideradas estratégicas. Uma de suas primeiras promessas, assim como Leite, é acabar com a reeleição. Além disso, ele critica duramente o ativismo judicial e promete rever as reformas trabalhista e tributária, que ele considera descaracterizadas pelo governo atual. Na saúde, apresentou um plano chamado de Plano Real da Saúde, que propõe mudar a forma de financiamento do SUS, migrando de pagamento por procedimento para pagamento por metas e resultados. Flávio aposta na memória do governo do pai e busca consolidar a direita em torno do seu nome, tentando se firmar como a principal alternativa ao governo atual. Na quarta posição, temos Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que também está no PSD. Ele chega à disputa com um dos maiores índices de aprovação entre os governadores do país e um discurso de mão firme na segurança. A principal bandeira de Caiado é a segurança pública. Ele promete, como primeira medida, enviar uma PEC ao Congresso para classificar facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, nos moldes da legislação americana. Ele também tem feito críticas duríssimas ao governo Lula, especialmente em relação a escândalos recentes, e se coloca como uma alternativa de independência moral. Além disso, defende a redução das despesas da máquina pública e uma reforma administrativa. Caiado aposta no seu currículo de gestor e no discurso de enfrentamento direto ao crime organizado para ganhar tração entre os eleitores mais preocupados com a segurança. O quinto nome é o mais outsider de todos, Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre, o MBL, e atual presidente do recém-criado Partido Missão. Ele é a novidade da direita, que tenta se diferenciar do bolsonarismo. A proposta central de Renan é uma réplica do modelo de segurança de El Salvador. Ele promete decretar estado de defesa,
ocupação militar de favelas e um programa de encarceramento em massa para membros de facções. Ele admite que haverá mortes no processo. Na reforma política, ele quer acabar com o modelo atual de emendas parlamentares e fundos partidários. A ideia é que os recursos sejam repassados para estados e municípios com base em indicadores de desempenho, e não por alianças políticas. Em termos de soberania e tecnologia, ele defende que o Brasil deve ter bomba atômica para garantir respeito internacional e propõe adotar reservas em Bitcoin, usando uma linguagem agressiva e medidas radicais para atrair o eleitor desencantado com os políticos de carreira. O sexto nome, e atual presidente buscando a reeleição, é Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele chega à disputa com a máquina pública a seu favor e um discurso de continuidade dos projetos de investimento. Lula aposta no programa Novo PAC, com foco em grandes obras de mobilidade urbana e infraestrutura logística. Ele tem anunciado linhas de crédito bilionárias para a indústria nacional e incentivos fiscais para gerar empregos. A campanha de Lula também tem enfatizado a defesa da soberania, que inclui desde o fortalecimento militar, com investimentos de 30 bilhões de reais, até o processamento de minerais estratégicos dentro do país, como as terras raras. Para conter a inflação em ano eleitoral, o governo tem atuado para controlar o custo de serviços essenciais, como a energia elétrica, buscando aliviar o bolso do consumidor. Lula busca repetir o sucesso de seus primeiros mandatos, combinando políticas de inclusão social com forte presença do Estado na economia. O desafio é convencer o eleitor em um cenário econômico menos favorável do que o dos anos 2000. O sétimo nome é Aldo Rebelo, do Democracia Cristã. Ele talvez seja o candidato que tenha feito a guinada política mais radical entre todos. Aldo Rebelo foi militante do PCdoB por 40 anos. Foi ministro da Coordenação Política no primeiro governo Lula, ministro do Esporte e até da Defesa no governo Dilma. Depois, deixou o comunismo e hoje se aproximou do bolsonarismo. Em suas propostas, ele defende leis mais duras contra facções criminosas, restringindo benefícios como saidinha e progressão de pena. É um crítico contundente do Supremo Tribunal Federal e defende o aumento do número de ministros de 11 para 17. Propõe uma anistia ampla que envolveria tanto os condenados do 8 de janeiro quanto o próprio Lula, para pacificar o país. Na economia, defende a redução da carga tributária, o desbloqueio de investimentos na Amazônia e críticas ao que chama de ideologia de veto do Ibama. Aldo Rebelo se define como nacionalista e rejeita os rótulos de esquerda ou direita. O oitavo nome é Samara Martins, do Unidade Popular. Aos 38 anos, dentista do SUS, mãe de 2 filhos, ela é a única mulher pré-candidata ao Planalto até o momento e se apresenta como uma alternativa socialista e anticapitalista. Samara defende a socialização dos meios de produção e das riquezas, com o povo no centro das decisões. Ela critica o atual modelo em que uns têm muito e outros nada. Suas propostas incluem reforma agrária com nacionalização da terra, redução da jornada de trabalho para 4x3, fim do pagamento dos juros da dívida pública para direcionar recursos à saúde, educação e moradia, e ampliação do programa habitacional para atender a população de baixa renda. Trabalhadora do SUS, ela defende o fortalecimento do sistema público de saúde. Samara também critica duramente a entrega das riquezas nacionais a estrangeiros e defende a Amazônia contra interesses internacionais. O nono nome é Augusto Cury, do Avante. Médico psiquiatra e autor best-seller, ele é conhecido do grande público por livros como O Vendedor de Sonhos, que vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Esta é sua primeira incursão na política. Cury se apresenta como conciliador, mente capitalista com coração social.
Suas propostas incluem o Bolsa Família Turbo, onde beneficiários não perderiam o auxílio ao conseguir emprego ou abrir negócio, seriam premiados. Na segurança, propõe o uso de drones com inteligência artificial para combater o feminicídio. A vítima acionaria um botão de pânico e um drone com sirene sairia da delegacia para dissuadir o agressor. Ele também defende uma reforma no STF com o fim da vitaliciedade, mandatos fixos de 8 a 10 anos e uma corte mais plural. Cury afirma que não busca fazer carreira e que esta será sua única tentativa eleitoral. O 10º nome é Edmilson Costa, do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Aos 75 anos, economista e professor universitário, ele é o atual secretário-geral do partido. Sua trajetória política começou na ditadura militar. O programa de Edmilson Costa é socialista, anticapitalista e anti-imperialista. Ele defende a socialização dos meios de produção, o fim do pagamento dos juros da dívida pública, reforma agrária com nacionalização da terra, redução da jornada de trabalho e a criação de conselhos populares com poder decisório sobre o orçamento. Na saúde, propõe inspiração nos modelos cubano e venezuelano. No transporte, defende a tarifa zero. Edmilson faz uma crítica contundente ao governo Lula, afirmando que o presidente governa essencialmente para o capital, restando à população apenas as migalhas da compensação social. O 11º nome é Hertz Dias, do PSTU. Professor de História da Rede Pública, rapper e ativista do movimento negro, ele é fundador do Movimento Quilombo Urbano do Maranhão, que une hip-hop, cultura periférica e mobilização social. Hertz Dias defende o fim da escala 6x1 sem redução de salários, o aumento geral dos salários rumo ao piso do Diese, a revogação das reformas trabalhista e previdenciária, a isenção do imposto de renda para assalariados e direitos trabalhistas para trabalhadores de aplicativos. No meio ambiente, defende a demarcação de terras indígenas e quilombolas, o fim dos subsídios ao grande agronegócio e a não exploração de petróleo na margem equatorial. Na segurança, propõe a desmilitarização da polícia militar e a descriminalização das drogas para combater o motor financeiro de facções. Ele também critica duramente o governo Lula, mas reconhece que, diferentemente da extrema-direita, o PT não tem como objetivo fechar o regime. E o 12º e último nome da nossa lista é Cabo Daciolo, do Mobiliza. Bombeiro militar da reserva, pastor evangélico e ex-deputado federal, ele ficou nacionalmente conhecido em 2018, quando concorreu à presidência e viralizou com o bordão Glória a Deus e a pergunta sobre a tal da Ursal para Ciro Gomes. Daciolo defende uma agenda nacionalista, afirmando que o Brasil precisa se afastar tanto do imperialismo norte-americano quanto do chinês, recuperando sua autonomia econômica, política e cultural. Sua campanha é fortemente vinculada à fé cristã, com o lema bíblico: "Quando os justos governam, o povo se alegra". Em 2018, ele propunha aumento do investimento nas Forças Armadas, redução de juros e impostos e melhorias na saúde e educação. Agora, em 2026, ele também defende a recuperação de rodovias estratégicas, como a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Daciolo já cotou o ex-jogador tetracampeão Ricardo Rocha como possível ministro dos esportes. O desafio de Daciolo é enorme. Em 2018, ele teve pouco mais de 1% dos votos, e agora enfrenta um cenário polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Brasil 2026. Temos um cenário polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas com um leque de alternativas que vai desde o liberalismo de Zema, passando pelo centro de Leite,
O endurecimento na segurança de Caiado e Renan Santos, a continuidade do governo atual com Lula, o nacionalismo de Aldo Rebelo e Cabo Daciolo, o socialismo de Samara Martins, Edmilson Costa e Hertes Dias, e ainda a novidade conciliadora de Augusto Cury. O eleitor terá que escolher entre gestão, ideologia, continuidade ou ruptura. E aí, qual desses perfis mais se aproxima do que você acredita para o país? Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal para não perder os próximos Raio-X e compartilhe com quem ainda está em dúvida. Até a próxima!